através de vocês, os nossos torcedores, soubessem realmente o que vem acontecendo aqui no Palmeiras. E ninguém melhor do que vocês para transmitir para os nossos milhões de torcedores o que realmente acontece aqui, não é? Através da pessoa que fala pelo Palmeiras, que sou eu, a presidente do Palmeiras, tá bom? Então sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade para perguntar o que for necessário para a presidente. Começar. Tudo bem, Leila? Nicolete, da ESPN. Bom, uma das maiores críticas dessa sua gestão é sobre contratações, né? O torcedor, até criança vem na rua, não contrata. O Palmeiras poderia ser mais agressivo no mercado. Se a gente analisar o balanço, faz sentido, pé no chão que vocês têm a sua gestão, mas o ano passado também, por outro lado, o Palmeiras contratou muitos jogadores jovens. Uhum. Como é que você faz a avaliação dessa situação? Está pagando o preço do ano passado e não está contratando esse ano? Não deu certo nas contratações do ano passado, no sentido que esses jogadores ainda não vingaram. Uhum. Como é que é a sua avaliação sobre isso? Você veja, realmente é importante, né, nós retroagirmos ao meu primeiro ano de mandato. Nós contratamos cerca de 10 atletas. Eu acho que vocês já sabem como que é o processo de contratação aqui no Palmeiras, mas é sempre bom repetir. A presidente nunca contrata isoladamente. Aqui nós decidimos em conjunto, sempre. A presidente, a comissão técnica, liderada pelo Abel, e o nosso diretor de futebol. Sem a anuência de um desses três, ninguém entra e ninguém sai do Palmeiras. Todos os anos nós temos um planejamento para cada ano, não é? Onde o Abel ele se posiciona dizendo quais as necessidades, o que ele precisa, e essas solicitações vão para o nosso departamento de análise de mercado. Esses analistas fazem o levantamento, não é? Aqui na América do Sul, no Brasil, no mundo, de atletas com aquele perfil, daqueles perfis que são pedidos pelo nosso treinador. E levando em conta sempre algumas premissas que nós temos, né? Com relação à idade do jogador, não é? A quanto que o Palmeiras pode investir nesses jogadores. E aí faz um levantamento e apresenta para a nossa comissão técnica, apresenta para o diretor de futebol, apresenta para mim. E a nossa comissão técnica e o diretor decidem sobre determinados jogadores. Foi isso que foi feito ano passado, foi isso que foi feito esse ano. E ano passado, realmente, contratamos 10 jogadores. Alguns deles não se adaptaram aqui, não é? Que nós tivemos que emprestar. E vocês sabem que contratação de jogador é um investimento alto. E quando você contrata jogador, você não tem a certeza que ele vai performar, não é? E então é muito subjetivo. Então, alguns atletas não se adaptaram aqui, tivemos que emprestá-los, e esse ano foi o ano de 2022. 2023, tivemos um pouco mais de cuidado, que como, não é? Nós já tivemos esse problema do ano de 2022, desses 10 jogadores que foram escolhidos, mas que não se adaptaram, não é? Então, nós tivemos que, por responsabilidade financeira, gente, eu não vou, isso eu já falei diversas vezes, eu não vou sobrecarregar o Palmeiras financeiramente para dar satisfação para jornalistas, com todo o respeito que eu tenho a vocês, a alguns torcedores, que eu sei que o torcedor quer contratação, mas quem paga essa contratação é o clube. E eu não posso, entende, sobrecarregar o clube acima do que é possível pagar. Entende? Então, eu não vou fazer isso. Não vou. Porque eu penso o Palmeiras a longo prazo. Eu não penso o Palmeiras para o próximo campeonato. Eu quero que o Palmeiras continue sendo protagonista sempre. Não para ganhar um campeonato e no ano seguinte estar quebrado. Ou no ano seguinte estar na segunda divisão, como foi em 2012. Ganhamos a Copa do Brasil e caímos em seguida. Entende? Então, é essa responsabilidade que nós temos. Então, este ano também tivemos o planejamento, entramos em contato com vários atletas, não é?
eu tenho uma dificuldade muito grande, isso eu falo como presidente, que estou diariamente no Palmeiras, vivencio esse clube, não é? Nós temos dificuldade em trazer atletas para o Brasil. Temos dificuldade, os atletas não querem vir para o Brasil, sabe? E os meus atletas aqui querem sair do Brasil. Então é uma dificuldade muito grande que o dirigente tem. E eu não vou contratar atleta aposentado em atividade. Eu não vou fazer isso. Se não é aquele atleta que vai suprir as necessidades do nosso treinador, eu prefiro não trazer. Prefiro que se dê a oportunidade para a nossa base, que é a melhor base disparada do Brasil, vocês sabem disso. Eu prefiro sempre dar prioridade na renovação dos atletas que estão aqui, que foram tantas vezes campeões, vocês sabem disso, entende? Que isso também que o torcedor tem que perceber. Todas as renovações que eu fiz, que nós tivemos propostas para que vários dos nossos atletas, entende, saíssem do clube e eu consegui que eles ficassem. Como que eu consegui que eles ficassem? Melhorando financeiramente as condições desses atletas. Então, isso que o torcedor tem que se atentar. Se não veio os jogadores que eles queriam, eu não perdi. O Palmeiras não perdeu nenhum atleta. Não perdeu. Por quê? Porque nós trabalhamos, a minha prioridade sempre é manter os nossos atletas, que são atletas que estão trabalhando há bastante tempo conosco, que têm uma profunda ligação com o Palmeiras, que já comprovaram a capacidade da conquista de títulos. Então, eu acho que o torcedor... Mas eu vou falar com vocês, gente, a grande parte dos nossos torcedores, quase que a totalidade, eu tenho certeza que compreende esse posicionamento do Palmeiras. É óbvio que todos nós ficamos chateados quando nós somos desclassificados, óbvio, claro, a gente quer ganhar sempre. Mas é impossível um clube ganhar todos os anos. Nós não vamos ganhar todos os anos. Na minha gestão, eu sou presidente do Palmeiras há quase 2 anos. Nós conquistamos 5 títulos. 5 títulos. Eu não sei se outro presidente no Palmeiras, com esse período tão curto de tempo, conquistou tantos títulos quanto a nossa gestão. Gestão do Maurício Gagliotti. Conquistamos 4 títulos, sendo 2 Libertadores, sabe? Então, o Palmeiras, ultimamente, tem tido uma trajetória espetacular, sabe? Eu entendo que o torcedor fica chateado, eu também fico, ninguém mais do que eu fica chateada. Por quê? Porque quando ganha, nunca é presidente. Nunca. Mas quando perde, vem para cima de mim, mas não tem problema. Eu, quando fui eleita presidente do Palmeiras, eu tinha certeza absoluta dessa pressão. Eu acho normal essa pressão num clube tão grande como o nosso. Entende? O que eu não entendo são determinadas atitudes de torcedores organizados, mas isso a gente pode falar mais para frente, tá bom? Para você não me alongo muito na sua pergunta, tá? Mas ficou claro para você? Sabe, esse ano, por que vieram poucos jogadores? Tá? Nós tentamos a contratação de alguns jogadores, sim. Né? Vieram o Arthur e o Richard Rios. No meio do ano, tentamos, sim, mas os atletas que eram os escolhidos pela nossa comissão técnica não quiseram vir jogar no Brasil. Não quiseram, sabe? É muito difícil um jogador em atividade no exterior, que esteja bem no exterior, queira vir para o Brasil. Porque é muito difícil morar aqui. A insegurança, não é? Do nosso país, dos nossos clubes, causam verdadeira repulsa, né? Para vir. Aliás, o próprio Abel, na última coletiva dele, ele falou isso, que nós tivemos que liberar alguns jogadores no meio do ano por causa disso. Então, é essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade, sim. E eu, pessoalmente, entro nas negociações quando a coisa não está caminhando, não é? Na rapidez que eu espero, eu mesmo ligo, eu mesmo falo com o atleta, eu mesmo falo com o empresário, e é essa grande dificuldade que nós temos. Gente, essa é a realidade, sabe? A gente pode ficar elucubrando por várias razões, por que o Palmeiras não contratou. O Palmeiras não contratou por quê? Porque os atletas que nós escolhemos para vir para o Palmeiras não querem jogar no Brasil. Por que não querem jogar no Brasil?
por receio da violência, por receio, não é nem da pressão, porque pressionado nós somos desde que nós nascemos. Isso nós somos, mas a gente é pressionado a todos os momentos. As pessoas que trabalham, as pessoas que querem fazer alguma coisa, têm pressão, isso é normal. Mas ameaça, não. Isso é crime. Isso é crime que tem que ser coibido pelas autoridades públicas. Que, infelizmente, o clube não tem poder de polícia, não é? Então, essas coisas que acontecem aqui no Brasil repercutem no exterior. E quem está fora, está bem, não quer vir para o Brasil. É essa a dificuldade que nós temos. Essa é a realidade. Não estou querendo tirar a responsabilidade de cima de mim. Vocês já me conhecem. O torcedor do Palmeiras já me conhecem. Sabe que eu sou uma mulher que eu não tenho medo de absolutamente nada. Por quê? Porque eu trabalho com a verdade. O que eu quero é o que é correto, o que é certo. A minha vida é totalmente transparente. A minha gestão no Palmeiras é totalmente transparente. Eu não tenho por que mentir. Eu não tenho por que me esconder. Entende? Então, eu tenho essa dificuldade de trazer atletas para cá que performem do jeito que eu quero. Eu não quero trazer jogador que não deu certo lá na Europa, já passou de uma certa idade, quer se aposentar aqui. Só que o Palmeiras não é lugar de aposentado, sabe? Eu não vou fazer isso. Não vou, sabe? Porque contratação é caro, é um investimento muito alto. Então, eu quero contratar jogadores que venham resolver. Contratamos algumas apostas, entende que nós entendemos, né? Que viriam para resolver, mas vocês sabem também que demora um pouco também o jogador a performar. A gente tem que ter um pouco de paciência, sabe? Mas vamos continuar nessa trilha, gente, nessa luta. O Palmeiras ele tem um planejamento, sim, mas o nosso planejamento é feito dentro da academia de futebol. Em hipótese nenhuma, nós vamos planejar contratações ou saídas de jogador por pressão de torcida organizada. Isso vocês podem ficar extremamente claro para os torcedores. Claríssimo. Nós fazemos sempre o que é melhor para o Palmeiras, mas nós decidimos aqui dentro da academia de futebol. Eu respeito profundamente os nossos 20 milhões de torcedores, que não são torcedores só da Vitória, são torcedores do Palmeiras, são torcedores desse planejamento que nós temos desenvolvido durante todo esse tempo. Haja vista que o Palmeiras hoje é um clube modelo de administração. Olha o que nós temos aqui, essa academia de futebol, que vários clubes do mundo vêm aqui conhecer nossas instalações. Olha as revelações que nós temos na base. Olha esses últimos 9 anos, entende? O que nós somos hoje, se nós compararmos o que nós éramos até 2014. Então, eu acho que isso enche de orgulho a grande maioria dos torcedores do Palmeiras. Sobre torcidas organizadas e pressão. Sobre os atos de vandalismo ontem, você já se pronunciou de maneira curta, né? Uhum. Acho que aqui é um espaço interessante para poder te ouvir com mais calma sobre isso. Você chegou a dizer, depois que algumas empresas... 40 lojas nossas. 40 lojas em todo o país foram pichadas. Você disse que empresas poderiam deixar de se sentir confortáveis e investir no futebol brasileiro. De alguma maneira, esse ato de vandalismo te faz repensar o patrocínio no Palmeiras ou a relação fã-Crefisa segue inabalada? E mais, o torcedor pode esperar uma outra postura do Palmeiras no mercado no ano que vem? Ou deve ser algo parecido com o que se viu nesse ano de 2023? Obrigado. Olha, exatamente, eu já me pronunciei de uma forma curta, né? Para a Globo. Olha, é inadmissível, sabe? Como eu falei há pouco, pressão é normal. Mas é inadmissível atos de vandalismo contra um parceiro, contra quem quer que seja, não é? Mas contra um parceiro que está há 9 anos no Palmeiras, só colaborando com o clube. Lembrando que, quando a Crefisa e a FAM chegaram no Palmeiras, foi em 2015. E o Palmeiras, em 2014, estava quase rebaixado, só não foi rebaixado, não foi por mérito do Palmeiras. Não foi, não é? E aí vocês sabem disso. E o torcedor sabe disso. Então nós chegamos nessa situação. Ninguém nos procurou do Palmeiras.
Nós, espontaneamente, viemos aqui oferecer o nosso patrocínio. E eu não tenho dúvida nenhuma que sem esse aporte financeiro que nós fizemos durante todos esses anos, que nós já fizemos as contas, a Crefisa e a FAM já colocaram no Palmeiras, nesse período, em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões de reais. E por que nós fizemos isso? Porque eu tinha certeza que com aporte financeiro nós poderíamos reerguer o Palmeiras. Porque futebol se faz com investimento. Sem dinheiro você não faz absolutamente nada. Não é tocando bumbo na porta da academia de futebol que eu vou renovar com a grande maioria dos meus atletas. Não é tocando tambor no estádio e ameaçando atletas que eu vou contratar jogadores. É com investimento, com trabalho claro, profissional e transparente, sabe? Então, eu, como disse, esses atos de vandalismo contra 40 lojas de uma patrocinadora que só colaborou com o Palmeiras em momentos dificílimos, inclusive na pandemia, enquanto a maioria dos patrocinadores cortaram, não é, os investimentos, porque não tinha, porque o patrocinador paga para aparecer. Na pandemia não tinha jogo, não aparecia, entende? A maioria dos patrocinadores cortaram, suspenderam os patrocínios. A Crefisa, em nenhum momento, a Crefisa e a FAM, em nenhum momento suspendeu os pagamentos para o Palmeiras. Por isso que o Palmeiras conseguiu manter os empregos dos nossos colaboradores, entende? Intactos. Ninguém foi demitido na época da pandemia, porque a Crefisa continuou honrando religiosamente, sabe? Então isso é bom, o torcedor não organizado, que o organizado, eles não pensam no Palmeiras. O torcedor organizado não torce pelo Palmeiras. O torcedor organizado torce pela entidade deles, entende? Porque se torcesse pelo Palmeiras, não atacariam um patrocinador que só está aqui para colaborar. Se gostassem do Palmeiras, não vandalizariam muros do clube, sabe? Então, eu não entendo essa paixão que dizem ter, mas vandalizam aquilo que eles dizem que amam, entende? Então, isso é conversa fiada, são dogmas do futebol completamente errados, que precisam ser discutidos e rechaçados, tá? A Crefisa vai processar essa torcida organizada que vandalizou as nossas lojas criminalmente e no aspecto civil. Sim, que isso não vai ficar assim, sabe? E com relação à postura das nossas empresas, nós temos contrato de patrocínio com o Palmeiras até dezembro de 24 e vamos honrar religiosamente, como sempre honramos, até o final. E aí, como vocês já sabem, eu já falei diversas vezes, né, eu vou ser candidata à reeleição do Palmeiras, não é? E aí, se o associado continuar confiando no meu trabalho, não é, eu for reeleita, eu terei todo o prazer em continuar patrocinando o Palmeiras com as minhas marcas, mas nós colocaremos os espaços, nós faremos um bid, nós faremos uma concorrência, porque se vier alguém pagando acima do valor que eu pago, ou que eu vou me propor a pagar, essa pessoa, essa empresa, mas desde que seja uma empresa idônea, não uma Black Star. Vocês lembram da Black Star, né? Quando eu fui candidata a presidente, apareceu uma empresa, sabe, que ninguém sabia qual era, entende? Oferecendo milhões. Aí quando foram ver, a empresa não tinha lastro, não tinha nada. Mas com certeza também, ano que vem, na minha campanha vai aparecer não uma Black, mas pode ser uma Green Star, entendeu? Mas vai entrar na camisa do Palmeiras uma empresa idônea, não é, a que ofereça um melhor valor no mercado. A postura de contratação, nós já temos o planejamento para o ano que vem. Tá? Nós vamos... O Abel já se posicionou, não é? Já está no nosso departamento de análise, a contratação de 3 a 4 atletas. Mas, gente, está no nosso planejamento. Mas, se dentro do nosso planejamento, dentro dos nossos analistas, o que apresentarem para o clube, não é?
for atletas que não queiram vir para o Brasil e não tem outras opções, sabe, nós vamos trabalhar com o que nós temos, sabe, mas sempre vamos focar para que o Palmeiras esteja cada vez mais forte. Contratações são importantes, sim, mas também, não é, eu tenho certeza, se eu tivesse contratado todos os atletas, não é que foram solicitados pela torcida, e o Palmeiras não ganhasse, que isso, o futebol não é matemático, entendeu? Vocês vejam aí clubes que têm um banco espetacular e não ganham nada, entende? Então, mas isso faz parte do futebol. Faz parte do futebol. Mas aí a crítica seria, não contratou de uma forma correta. Então, mas tudo bem. A gente está aqui para receber e responder, não é, os questionamentos, as críticas, mas o que eu não admito, em hipótese nenhuma, é atletas serem ameaçados, a presidente ser ameaçada. Entra na cabeça de alguém uma presidente ou um atleta ser ameaçado, o atleta porque não fez um gol, a presidente porque não contratou um volante. Gente, isso não existe. Isso é surreal. Isso não pode ser. Isso desvaloriza o grande produto que é o futebol brasileiro. Isso que as autoridades precisam estar atentas a isso. Isso não pode acontecer. Isso não é normal. Isso não é normal. Se não atacar esse problema, esse foco, não adianta vir SAF, não adianta vir Liga, que o futebol brasileiro sempre vai ficar desse jeito que está. Entende? Então, é isso que tem que se combater, essa violência, essa insegurança absurda que os dirigentes, que os atletas vivenciam diariamente, sabe? Não estou tirando a minha responsabilidade. Eu sou a responsável por tudo que acontece aqui no Palmeiras. Não decido sozinha, mas a decisão final sempre é minha. Mas nós temos esse problema grave de violência e de que as autoridades olham com muita falta de atenção para esse tipo de gente, entende? Que se sente donos do Palmeiras. O pessoal costuma muito dizer que eu me acho dono do Palmeiras. Não, nunca me achei. No dia que terminar meu mandato, eu pego a minha bolsa e saio daqui. O Palmeiras não é meu, o Palmeiras não é deles também, o Palmeiras não é de ninguém. O Palmeiras é dos seus milhões de torcedores, entende? Mas a grande diferença é que eu só estou aqui para ajudar o Palmeiras, nos bons momentos e nos momentos difíceis. Não esses torcedores organizados, que é muito importante eu separar. Quando eu reclamo, são desses torcedores organizados. Não é dos nossos milhões de torcedores que eu encontro diariamente, entende? E que tem um profundo orgulho de todo o nosso trabalho. Me cobra, sim, contratação, claro, entendeu? Mas de uma forma normal, não ameaçando, achando que com ameaça, pelo medo, a presidente vai tomar alguma atitude. Não vou. A máxima atitude que eu tomo é fazer boletim de ocorrência, andar com segurança, entende? Isso é um absurdo, sabe? Mas eu espero que as autoridades públicas tomem medidas drásticas contra esses baderneiros. Oi, Leila, tudo bem? Emílio Bota, do GE. Se você me permite, duas perguntas em uma. Primeira é que muitos torcedores achou relevante também te perguntar e você ter a possibilidade de falar, é que ligam um conflito de interesses por você ser presidente do clube, patrocinador, ter comprado um avião usando, segundo eles, a imagem do clube para promover uma empresa. Também agora com a questão da Arena Barueri, que uma das suas empresas pode assumir a gestão. Você enxerga um conflito de interesses nisso? Acho que é interessante perguntar para os torcedores. Óbvio, mas eu queria que você me falasse, porque quando as pessoas falam em conflitos de interesse, me fala um fato que geraria um conflito de interesse. Me fala um fato. Porque senão é conflito de interesse você ser patrocinadora e presidente. É um conflito de interesse você ter um avião. É para deixar claro, esse avião é meu. Eu não usei recursos do Palmeiras. O dinheiro é meu. Eu comprei o avião. Por quê? Eu ando com um avião particular, é um Falcon 8X, eu ando um avião menor, executivo. Quando eu viajo nesse avião. E os nossos atletas viajavam, né? Em avião fretado. E o avião fretado, além de ser caríssimo, você fica à disposição da companhia aérea. Não é o horário que o meu atleta quer viajar, entende? Não é assim. E aí, isso me incomodava muito.
a presidente viajava a hora que quer e meus atletas tinham que ficar com esse problema todo nessa malha aérea brasileira, né? E aí eu decidi comprar um avião, como vocês sabem, com meu dinheiro. Muitas pessoas fazem piada, o avião não vai jogar. Claro, o avião não é do Palmeiras, o avião é meu, entende? E aí, para que meus atletas pudessem viajar a hora que quiserem, quando quiserem, entende? E lembrando sempre, os atletas viajam nesse meu avião e o Palmeiras não paga absolutamente nada. Só em economia, nessas últimas viagens que eles fizeram com o meu avião, está em cerca de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais de economia para o Palmeiras, porque eles viajam no meu avião e eu pago todas as despesas. Me explica, que conflito de interesse tem aí? É isso que eu... Porque quando falo em conflito de interesses, é uma coisa muito genérica. Eu quero que vocês me expliquem. Você pode me explicar? Numa boa, vamos para ficar... Não é uma questão... Para ficar interativo, porque senão é muito fácil. Falar, olha, tem um conflito de interesse, mas qual conflito de interesse? Onde só eu ponho o dinheiro. Eu que pago tudo. Aí vou para a sua segunda pergunta, não é? Que eu estou usando a marca Palmeiras para divulgar a minha empresa Placar, não é? Aí eu pergunto para essas pessoas que fazem essa pergunta. Se eu oferecer esse avião gratuitamente para qualquer clube brasileiro, porque esse avião não é do Palmeiras, esse avião é meu, né? Qualquer clube do Brasil, falar, olha, o clube tal, clube A, toma meu avião, você usa de graça. Posso dizer que você está usando o meu avião? O que você acha que o clube ia falar para mim? Você não precisa me pagar nada, tá? Pode fazer, pode voar, entendeu? Você acha que o clube ia aceitar ou não? A maioria dos clubes já me pediram esse avião. Eu poderia, o avião está parado hoje, entendeu? Sabe, quando o Palmeiras não voa, ele está parado. Eu poderia emprestar e virar para o clube e falar, posso falar que vocês estão viajando? É óbvio que eles iriam aceitar, é óbvio. Mas o torcedor não é o torcedor do Palmeiras. Eu não gosto de falar que é o torcedor do Palmeiras. Algumas pessoas que querem destruir a nossa gestão ficam com essas questões ridículas. Quem não gostaria de ter uma presidente que compra um avião e paga todas as despesas para o clube viajar? Que clube não gostaria de fazer isso? Entende? Então, isso não existe. E vou mais adiante. Esse avião que nós compramos para o Palmeiras usar, quando estiver parado, eu posso fretá-lo, não é? Mas se ninguém fretar, sabe o que muda na minha vida? Se ninguém fretar esse avião? Zero. Sabe o que eu faço com esse avião? Falo, gente, vamos passear de avião? Chamo vocês todos, vamos passear, entendeu? É isso que eu vou fazer, gente. Eu quero deixar muito claro, porque muitas pessoas me vêm falando, vão dizer que tem que falar alguma coisa da presidente do Palmeiras, né? É prepotente, eu não sou prepotente, eu sou realista e objetiva. Em 2015, quando eu comecei a patrocinar o Palmeiras, eu tinha certeza absoluta que com investimento esse clube sairia daquela letargia que era o nosso clube. De 2002 a 2012, entende? Era aquela coisa, a gente lutava, a grande emoção era quando não caía, entendeu? Hoje, as pessoas ficam estressadas porque em 4 Libertadores nós vencemos 2, e em 2 ficamos na semifinal, sabe? Isso é ridículo, entende? São pessoas que querem destruir a nossa gestão, mas eu não vou permitir, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque eu estou aqui no Palmeiras para colaborar sempre com o nosso clube, entendeu? Então, a questão do avião, eu gostaria que vocês são rapazes inteligentes, onde há conflito de interesse, onde eu só pago, entendeu? Para o Palmeiras andar nesse avião de graça. Quando o avião deu problema lá em Pereira, aliás, se as pessoas se atentassem tanto aos aviões como se preocupam com o avião, meu avião, a malha aeroviária do Brasil seria uma das melhores do mundo, sabe? Todo o avião dá problema, entendeu? Dá, e ainda bem que dá. No chão, as pessoas veem, não é? E eu não vou botar em risco, em hipótese nenhuma, os nossos atletas, não é? Nossos atletas voltaram
no avião da Gol, e quem pagou esse retorno fui eu, não foi o Palmeiras. O Palmeiras nunca teve 1 centavo de prejuízo com essa parceria. 1 centavo de prejuízo comigo. Eu só contribuo com o Palmeiras, sabe? Aí também vão falar do patrocínio, porque a Crefisa também ganhou, entende? Mas eu poderia muito bem, esse dinheiro que eu invisto aqui no Palmeiras, se eu não fosse no Palmeiras, poderia investir em outros veículos, entendeu? Não é? Não, mas eu escolhi fazer aqui para colaborar com o nosso clube. Fora reformas que eu faço em piscinas, que há 70 anos que ninguém mexia naquelas piscinas do Palmeiras, que eu vou gastar alguns milhões também, sabe? Então, não tem... Olha, eu vou te falar com sinceridade, não tenho o que falar dessa parceria, sabe? Porque é uma parceria muito, muito significativa para o Palmeiras. Nós tratamos o Palmeiras de uma forma extremamente profissional, transparente. Eu gosto de frisar isso. Por quê? Porque esse é o caminho. Esse é o caminho. No dia que eu sair do Palmeiras, não é? Se entrar outro presidente que não siga esse mesmo caminho, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai voltar a ser o que era em 2014. O Palmeiras volta para a 2ª divisão, gente. Então, essas pessoas que ficam criticando de uma forma totalmente irresponsável a nossa gestão, tá? A nossa gestão onde prioriza sempre o que é profissional, o que é correto, o que é transparente. Por quê? Porque elas querem ver o caos para voltar o que era antes. E para voltar o que era antes, a grande emoção do nosso torcedor vai ser quando não vai cair ou não vai cair para a 2ª divisão. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, entende? Muito cuidado com essas pessoas que querem destruir um trabalho que está sendo, a cada ano, não é, aprimorado. Porque eu sou candidata da situação. Eu sucedi ao presidente Maurício Gagliotti, que as pessoas também costumam dizer, fez nada, ela está nadando de braçada no trabalho do Maurício. Claro, se o Maurício fez um trabalho, não é, onde conquistou títulos importantíssimos, não é, onde contratou profissionais extremamente gabaritados, extremamente competentes, entram a presidente, tem que dar continuidade àquilo. Ou queriam que eu jogasse tudo no lixo para começar tudo de novo? Não. Eu acho que um dos grandes méritos da minha gestão foi dar continuidade ao trabalho do Maurício e melhorando o trabalho que ele já tinha, não é, que ele deixou aqui no Palmeiras. Eu tenho muito orgulho disso. E eu acho que eu tenho certeza que ele também. Leila, boa tarde. Gustavo Soler, TV Band. Óbvio que você está falando dessa parceria que é muito produtiva a favor do Palmeiras, mas queria trazer um ponto de algumas situações que o Palmeiras também precisa enfrentar com relação a números e dinheiro. Hoje, como está a questão da dívida que a W Torre tem com o Palmeiras, que por causa do Allianz Parque? Esse processo se encontra em sigilo, tanto na arbitragem quanto na execução. O que eu posso dizer sobre esse problema da W Torre, que até hoje, tá, não se resolveu e eles continuam não pagando absolutamente nada para o Palmeiras. Então, infelizmente, eu não posso dar maiores detalhes porque pode prejudicar por cada cláusula de confidencialidade, tá bom? Mas é importante que o torcedor saiba que até agora não se pagou absolutamente nada, tá? A segunda, a da Samsung, não é? Realmente houve esse problema. São problemas, são esses fantasmas que aparecem de gestões anteriores que estouram em gestões atuais. Que é isso que me dói, que num clube de futebol o gestor, o presidente, tinha que ser responsabilizado, sabe, por atos da sua gestão, entende? E isso não acontece. Esse é o problema do futebol. Por isso que a maioria dos clubes estão em situações catastróficas, porque o dirigente faz o que quer e não acontece absolutamente nada para a pessoa, não é? Acontece para o clube. Então, esse caso da Samsung realmente não é 40 milhões, já está beirando os 50 milhões. Nós perdemos em primeira instância, perdemos em segunda instância, porque, vocês sabem da história, né? O contrato foi rescindido, né, antes do tempo.
não é? Então, mas ainda nós vamos tentar reverter pelo menos diminuir esse valor nos tribunais superiores, tá? Então, ainda continua a briga jurídica, mas nós vamos tentar também, estamos tentando um acordo, sabe, de parcelamento, de oferecimento de publicidade. Então, estamos conversando para ver como que a gente pode fazer. Aliás, o Maurício sofreu com o caso do Wesley, entende? Teve que pagar pendências de gestões anteriores, que acontece comigo também. Mas a Samsung nós estamos ainda recorrendo, tá? E vamos tentar também diminuir esse prejuízo, não é? Tentando fazer algum acordo. E aí é o que nos resta, sabe? E com relação ao patrocínio, até hoje não chegou nada, absolutamente nada, tá? Eu estou sempre aberta a novas propostas, mas o que eu desejo é que a gente finalize esse nosso contrato de patrocínio em dezembro, dezembro de 24, e só em dezembro de 24 que nós vamos abrir para novas empresas que queiram patrocinar o Palmeiras. Leila, tudo bem? Felipe Leite, Gazeta Esportiva. Os amigos já tocaram bastante nessas questões financeiras. Eu queria me atentar a duas questões que julgo serem pertinentes no âmbito esportivo. Você já mencionou também mais de uma vez que você gostaria de ser reeleita e, ao final de 2027, poder ainda contar com o Abel no comando do time. Então, eu queria saber como estão essas negociações, se você conversa com ele. Ele tem demonstrado em declarações públicas, até em coletivas, até um certo desgaste com, enfim, críticas, situação no futebol brasileiro. E a segunda pergunta, também, se me permite, qual a avaliação interna da diretoria, e aí pergunto para você, porque você é a representante máxima da diretoria, do trabalho do Anderson Barros, diretor de futebol. Obrigado. Sobre o Abel, eu não tenho dúvida nenhuma, não é? Que se eu for. O Abel tem contrato conosco até dezembro do ano que vem, de 24, e eu já conversei com ele, sim, e que é um desejo muito grande que eu tenho, se eu for reeleita presidente do Palmeiras, que ele fique comigo até o final do meu segundo mandato. Gente, isso se eu for reeleita, claro, tem que passar por todo aquele processo, né, de eleição. E aí, não sei, ele não fala nem que sim, nem que não, mas eu vejo que o Abel ele está muito feliz aqui no Palmeiras. Eu não tenho dúvida que ele fica chateado, como eu também fico, não é? Que as pessoas, algumas pessoas, alguns jornalistas, têm a memória muito curta, não é? O Abel, eu não tenho dúvida nenhuma que é o maior treinador da história do Palmeiras, entende? Mas ele não tem obrigação nenhuma de vencer todos os campeonatos, entende? Como ele mesmo falou, quando ganha, ele é o máximo. Quando perde, ele é um lixo. Que isso, sabe? Não tem meio termo. Então, ele fica chateado e também fica chateado com todas esse problema volto com a violência. Volto com isso. Entende? Eu tenho certeza que ele fica preocupado com isso, porque ele tem mulher, ele tem filhas, entende? E se essa violência chega na presidente, chega nos atletas, claro que ele tem receio também, entende? Que chegue nele, sabe? Porque são coisas insanas, sabe? Orquestradas, não é possível, sabe? São pessoas que querem destruir a nossa gestão, sabe? Como vão destruir a nossa gestão? Porque o futebol indo mal, nada funciona direito. Porque o nosso grande negócio, o grande negócio do Palmeiras é o futebol. É o futebol. Então, se o futebol vai bem, tá tudo ótimo. Se o futebol tem uma turbulência, acontecem esse tipo de crítica, esse tipo de ameaças, que são completamente insanas. Gente, se vocês pensarem bem, refletir, sabe? A coisa mais natural do mundo é você não ser campeão de algum campeonato. Campeonato brasileiro, são 20 clubes. Um só vai ser campeão. Então, se você não for, ameaça de morte... Que é isso? Isso não existe. Futebol é entretenimento. E vocês, como formadores de opinião, por favor, ajudem nisso, sabe? Críticas, não tem problema nenhum. Leila, tinha que contratar? Claro,
Claro que sim. Mas eu não vou contratar quem não venha para resolver, sabe? Eu vou errar, errei. Nós erramos sim, acertamos, a gente erra, a gente acerta, mas a gente está sempre tentando acertar. Mas no futebol, às vezes, a coisa não vai do jeito que a gente imagina que seja, entendeu? Mas não é por causa disso que está tudo estragado, tem que mandar todo mundo embora. Que isso? É o impeachment da presidente? Que isso? Sabe? Que isso? Essas pessoas que pensam assim querem que volte o Palmeiras, que era em 2014. Porque só assim, no caos, aí que saem os fantasmas, entendeu? Eles aparecem. E nós não podemos deixar, não podemos. Nós já chegamos, o Palmeiras já chegou a um nível de excelência, entende? Que nós temos que coibir esse tipo de gente. São pessoas que pensam como o futebol do passado, que não serve mais, não cabe mais, entende? Mas as pessoas relutam ainda, entende? Em descolar dessa imagem. Não, é pela agressividade, pela força, pelo medo nós vamos impor. Não vai nada, não vai. Enquanto eu for presidente, eu vou fazer o que é melhor para o Palmeiras. Nós aqui dentro do Palmeiras somos pessoas preparadas. E essas pessoas que ficam gritando aí na porta, esses torcedores organizados, que preparo que essa gente tem, meu Deus do céu, para administrar um clube, para falar o que é melhor ou não para um clube da grandeza do Palmeiras? Que isso, sabe? E às vezes alguns jornalistas, eu falo com muita liberdade, porque eu também sou jornalista, eu sempre falo isso, que eu tenho muito orgulho de ser jornalista. Não pode dar ouvido para isso, gente. Que preparo que essa gente tem para dizer o que é melhor para um clube do tamanho do Palmeiras? Não tem preparo nenhum. O que eles fizeram na vida? O que eles construíram na vida? Além de confusão, ameaça, dor, morte, sabe? Não pode dar ouvido para essa gente, sabe? Você tem que dar ouvido para as pessoas de bem, que querem o melhor para o futebol, para valorizar o futebol, para valorizar o trabalho de cada um de vocês, sabe? É isso que eu peço para vocês, é isso que eu peço para as autoridades públicas, é isso que eu peço para o meu amigo Edinaldo, presidente da CBF, que agora tem um movimento grande contra a violência nos estádios. Aliás, o nosso estádio, Allianz Parque, não é esse reconhecimento facial que ninguém acreditava. A única que acreditou fui eu e a empresa que eu contratei para colocar o reconhecimento facial. Que várias pessoas me falaram, Leila, não faça isso, que isso não vai dar certo. Eu falei, eu vou acabar com esses cambistas aqui no Allianz Parque. Você veja, hoje o Allianz Parque é um modelo de acesso para os estádios. Acho que em 2025, né, que vai ser obrigatório os estádios adotarem o reconhecimento facial. Todas as pessoas que entram no Allianz Parque são reconhecidas, entende? Então, a gente tem que bater forte contra essas pessoas, ainda que estão com aquela mentalidade que pela força, pelo medo, pela covardia, vão administrar um clube, ainda mais um clube da grandeza do Palmeiras. Nós não vamos deixar, nós não vamos. Nós aqui, dentro do Palmeiras, somos extremamente preparados. Essas pessoas, essas torcidas organizadas, nunca construíram nada. Eles não são absolutamente nada. Eles são um caso de polícia. Aliás, essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro. Fala do Anderson Barros. Tá. Anderson Barros. É uma injustiça muito grande, tá? O que as críticas desse torcedor organizado faz com o Anderson Barros. O Anderson, ele chegou no Palmeiras em dezembro de 2019. O Anderson, em toda essa trajetória dele aqui no Palmeiras, ele conquistou somente 9 títulos. 9 títulos. Sendo 2 Libertadores. O Anderson Barros é um responsável direto pela contratação do maior treinador da história do futebol de São Paulo, do Palmeiras. O maior treinador do Palmeiras teve a participação direta do nosso diretor de futebol, Anderson Barros. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Anderson, ele é um profissional que qualquer clube de futebol gostaria de tê-lo nos seus quadros. E nós temos uma grande sorte de tê-lo aqui no Palmeiras.
é uma pessoa equilibrada, correta, sabe, respeitosa, que eu tenho um profundo orgulho de ter ao meu lado. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Anderson, em toda essa trajetória vitoriosa do Palmeiras, desde 2019, quando ele está aqui em dezembro, até hoje, o Anderson é um dos grandes responsáveis, eu não tenho dúvida nenhuma. E também eu te afirmo que, enquanto eu estiver aqui, o Anderson Barros será meu grande parceiro.